Fala pessoal, voltando aqui de novo para dar continuidade à nossa primeira aula. O que a gente vai falar nesse terceiro teaser aqui? A gente vai falar, a gente verificou antes a complexidade, né, de se encontrar um profissional, né, bacana e valorar o trabalho dele, tá certo? Só que como que a gente começa a disciplina? A gente começa a disciplina entendendo como é o fato histórico, a linha histórica dessa disciplina, desse tema, desse conceito, né, de salários, esse conceito de cargos, da onde que ele surgiu, né? Então, um pequeno conceito histórico para vocês nessa parte vai verificar como que surgiu essa questão de organização. Quem que foi a primeira pessoa a falar nessa questão de cargos e salários, a entender essa empresa de uma forma um pouco mais abrangente, tá? A primeira escola de administração que falou sobre isso foi um estudioso chamado Taylor. O Taylor, ele viveu de 1856 a 1915. Olha como esse tema já vem sendo estudado. Ó. O Taylor falava lá atrás que a melhor produção é resultado de satisfação do empregado. Ou seja, o Taylor dizia o seguinte: se o empregado ele estiver satisfeito, ele vai produzir de uma forma melhor. Produzindo de uma forma melhor, ele trará uma lucratividade maior para a empresa, tá certo? Ele viu, o Taylor ele via esse empregado, esse servidor, esse funcionário internamente. Ele olhava para a empresa, qual a atividade que a pessoa está desenvolvendo dentro da empresa e se ele estava motivado para ficar dentro da empresa. E aí vem uma crítica a essa primeira escola de Taylor, que a crítica é o seguinte: o Taylor ele via o ser humano como máquina. Então, se eu vejo o ser humano como máquina, logo esse ser humano é substituível com muita facilidade. Só que daí eu pergunto a vocês: existem cargos na empresa que são substituíveis com muita facilidade? Provavelmente vocês vão falar que não, né? E vocês acertaram, porque lembra da complexidade que eu falei no vídeo passado? Quanto mais complexo, mais difícil. Se é mais difícil encontrar, logo é mais difícil de substituir. Essa é a primeira visão, a primeira crítica que se falou sobre Taylor, né? Que o indivíduo, quando ele se vê como máquina, ele fica desmotivado. Logo, desmotivação gera insatisfação, que gera prejuízos à empresa. Né? Eu verifico, eu não posso entender, não posso falar que o meu servidor, que o meu funcionário é uma máquina. Ele não está lá só para apertar parafuso. Ele está lá para saber o porquê que ele está apertando aquele parafuso e mais ainda, eu tenho que colocar para ele de uma forma clara, concisa, o porquê que ele está fazendo aquilo e a importância do serviço dele. Porque em uma empresa todos os serviços são importantes, todos os cargos são importantes, gente. Todos os cargos são importantes. Não existe isso. O cargo, por exemplo, o cargo dos manobristas não é importante. O cargo do pessoal da cozinha não é importante. O cargo do pessoal da limpeza não é importante. Façam um exercício. Peguem a empresa que vocês trabalham. Tá? Um exercício para vocês mesmos, para vocês verificarem que o que eu estou falando é verdade, que todos os cargos são importantes e todos têm que ser tratados como seres humanos muito importantes que são. Imagine um determinado cargo sem existir na empresa que vocês trabalham. Imaginem, sei lá, não existe mais o departamento de limpeza, lá, a pessoa que vai limpar a sua sala. Você vai fazer aquilo. Você acha que vai gastar muito tempo ou vai gastar pouco tempo para fazer aquilo? Você vai ficar mais bravo quando você estiver tendo que chegar um pouco mais cedo para limpar a sua sala? Ou simplesmente você vai desenvolver e vai falar assim: ah, isso aqui é bacana, eu gosto de limpar a sala, depois eu vou lavar as mãos, depois eu vou desempenhar o meu trabalho, a minha atividade, e depois novamente eu vou limpar a sala de novo? E eu vou ajudar também o meu colega da sala ao lado, que também tem uma dificuldade, e eu vou limpar a sala dele também.
Será que funcionaria uma empresa sem esse pessoal? Ah, o pessoal de contas a pagar. Será que uma empresa funciona sem o pessoal de contas a pagar? Ah, o pessoal da alimentação, o pessoal da Copa. Será que uma empresa funciona sem o pessoal da Copa? Pode ser até que funcione, mas tem um caminho certo, aí tem um tempo certo para fechar as portas, tá certo? Por quê? Porque toda empresa, todos os cargos, todos os setores são importantes, desde o pessoal lá do almoxarifado, da expedição até a presidência, tá certo? Então isso que vocês têm que colocar na cabeça, e essa é a primeira crítica que a gente tem na escala de Taylor, aí na teoria de Taylor, só que já foi um ganho, né? Eu já vejo a pessoa como ser humano dentro da empresa. Eu já olho assim e falo assim, poxa, esse ser humano aqui, se eu transformá-lo em máquina, aqui ele vai produzir bacana, né? Ele pode ser até ser humano lá fora, mas aqui ele vai ser um ser humano voltado para a produção. Ele não vai ter tempo para problemas, eu não quero saber dos problemas, eu não quero saber do que ele tem para pagar, eu não quero saber se ele está contente com o salário, eu não quero saber se ele está contente com o chefe, eu não quero um feedback, eu quero que ele trabalhe, que ele simplesmente labute como uma máquina, porque ele é substituível. Sai esse e entra outro, sai esse e entra outro. E aí a gente verifica hoje, em 2020, que isso já não é tão real assim, tá certo? A segunda escola aí, ela surgiu lá em final dos anos de 1920 até no início dos anos de 1930, que foi em Chicago, a escola de Chicago, né, nos Estados Unidos, por um estudioso chamado Hawthorne. O Hawthorne, ele falava que o indivíduo, para produzir mais, além de ser um ser humano também e produzir na empresa, ele parte do pressuposto que as relações humanas são importantes para esse indivíduo produzir mais. E aí olha que interessante que o Hawthorne fala. Ele diz que o trabalho, as relações interhumanas dentro da sociedade empresarial, dentro da empresa, é importante. Então ele pega o que o Taylor falou assim, poxa, eu preciso produzir, eu preciso que o cara trabalhe como uma máquina. E aí o Hawthorne fala assim, tá, ele tem que trabalhar como uma máquina, mas a pessoa que está ao lado dele também tem que ajudá-lo para ele trabalhar como uma máquina. Então eu tenho que ter uma inter-relação humana ali. E aí que a gente vê que o trabalho em equipe hoje, que a gente desenvolve em 1920, é importante, em 2020 é importante. Por quê? Que é importante porque veio de 1920, né? Então, ou seja, se pensava em trabalho em equipe, não é agora dos anos 90, dos anos 2000, não. Né? Isso daí já foi pensado em 1920, no começo dos anos 30. A importância do trabalho, dessa relação, dessa inter-relação humana dentro da empresa. Né? Formar setores, formar até às vezes os sindicatos, né? Uma representatividade da coletividade de empregados, né? Certo? Então essa é uma segunda teoria também muito bacana que veio com o passar do tempo evoluindo. Depois da teoria de Hawthorne, a gente encontra a teoria de Mayo, de Elton Mayo. Cara, esse Elton Mayo, ele teve uma visão um pouco mais abrangente ainda que o Hawthorne. Ele falou assim, ó, peraí, Hawthorne, você está falando que é importante as relações interhumanas, interpessoais dentro da empresa? Sim, é. Tá. Mas eu acho que também o que influencia um bom profissional é as relações humanas que ele tem também fora da empresa. É qual a importância que um grupo social tem para com essa pessoa. Dependendo do grupo social que ele está inserido, ele vai desempenhar um trabalho de uma menor qualidade aqui na minha empresa. Né? Ele vai ser possível, será possível colocá-lo num cargo mais específico se eu conseguir identificar como que ele se comporta fora fora da empresa, né? Nesse grupo social dele, tá certo? Então, tipo, tem
o Maio, ele fala, começa a surgir outros fatores que contribuem para a motivação, né? Fator família, fator onde mora, né? Tudo isso pode ser utilizado como, pode ser lido também como variável. Onde mora, fator família, quanto ganha, o que deseja, o que precisa. Então ele começou a abranger mais ainda essa questão dessa visão do funcionário como ser humano e profissional para ocupar um cargo e ser remunerado por isso. Certo? Então, olha como a gente está abrangendo nessa teoria, como a teoria veio aumentando. Depois do Elton Mayo, a gente encontra um cara que foi muito interessante, que chama Abraham Maslow. O que esse cara fez? Alguns, fazer um parênteses aqui, que alguns estudiosos falam assim, quando Maslow falou da teoria de Maslow, da pirâmide de Maslow, a pirâmide não é dele, é de outras pessoas, ele só desenvolveu. Eu até respeito, eu às vezes até concordo com alguns pontos de vista, mas assim, a pirâmide de Maslow, como ela é conhecida hoje, ela foi conceituada por Maslow. E o que esse Maslow falava? Tá, gente? Ele falava que para motivação de um indivíduo, eu tenho que atender uma série de hierarquias, desde as necessidades básicas até a autorrealização, que a gente vai trabalhar em aulas futuras aí a questão da motivação segundo a pirâmide de Maslow, tá? Mas o que o Maslow falava assim? Maslow falava, por exemplo, tá certo, Maio, eu entendi o que você falou, que o grupo social afeta o desempenho da pessoa, do meu colaborador dentro da empresa. Só que para eu verificar isso, Maio, eu tenho que verificar qual que é a necessidade desse ser humano, desse grupo social. Eu tenho que entender quais as necessidades, porque só atendendo às necessidades dessa pessoa eu consigo motivá-lo a voltar a trabalhar no outro dia. Certo? Então, eu motivando eu de uma forma que eu atenda às necessidades dessa pessoa, ela se torna fiel. Eu preciso entender o indivíduo que trabalha para mim. Né? A gente vê aí que é uma questão mais de sociologia, né? Tipo de psicologia, de entender como que a pessoa pensa, como que a pessoa busca, o que ela quer. Então eu tenho que verificar lá no nosso plano, né? Nesse plano que vocês desenvolvem aí, plano de cargos e salários, né? Esse plano de crescimento empresarial dentro da empresa, eu tenho que verificar essas necessidades, o que a pessoa busca. Necessidade de um garoto que está no segundo grau, a necessidade dele é estudar, fazer uma universidade. Logo, seria interessante colocar nesse nosso cronograma que a empresa pagará ou dará uma bolsa de estudos para ele, para que ele continue aqui estudando, trabalhando conosco. Né? Olha como que já abriu, tá certo? E aí, de última teoria, né? Maslow viveu de 1908 até 1970, tá, gente? E aí vem a nossa última teoria que a gente estuda, que é a de Frederick Heisenberg. O que o Heisenberg fala? Heisenberg é de 1923 até 2000, certo? Ele é uma teoria mais avançada, assim, mais contemporânea. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que ele cria a teoria dos fatores motivacionais. Ele pega a teoria de Maslow e ele fala assim, poxa, eu atendo às necessidades, logo eu motivo. Né? Então eu tenho que entender quais fatores motivam essa pessoa a continuar trabalhando. Quais fatores podem motivar essa pessoa a querer trabalhar na minha empresa, a querer ser gerente, a querer ser diretor, a querer ser CEO, a querer ser VP, a querer ser presidente? O que leva a isso? Quais são as motivações? Então, tanto as motivações externas, que eu consigo ver, né? Motivações como salário, por exemplo, que eu consigo quantificar, quanto as motivações internas, né? Professor, isso é mais importante? Isso é importante?
é de suma importância. Sabe por quê? Porque, segundo essa teoria, eu fico sem escutar aquelas palavras assim que vocês já escutaram. Eu não sou reconhecido nessa empresa, né? Aí a gente está verificando que não é só salário. Eu tenho que entender o que a pessoa entende como reconhecimento, tá certo? E eu só consigo entender o que a pessoa entende por reconhecimento quando eu aplico a teoria de Heisenberg, tá certo? Que eu tenho que verificar quais são os fatores motivadores para essa pessoa, tá certo? Então, a gente falou nesse teaser a questão da linha histórica de cargos e salários. A gente se encontra no próximo. Beijão.